Olá, galera. Então voltamos com a resolução dos exemplos de movimento circular uniforme. Então vamos lá, vamos começar a resolver os exemplos que tem pessoal que só tem gente que só entende quando tem números, quando tem coisa a raciocinar para a gente raciocinar. Então vamos lá, ó. Uma partícula descreve um movimento circular uniformemente variado. Aí você fala, mas você está estudando movimento uniformemente variado. Tá, isso aqui, gente, é só para a gente poder fazer o exercício. Isso é para você identificar as acelerações, tá? Então vamos lá. Aí, se ele é um movimento variado, ele vai ter as duas acelerações. Então eu quero que você represente a velocidade v, a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial e a aceleração resultante, que é a aceleração vetorial. Então ele te deu aqui o objeto rodando no sentido do movimento sentido horário. Então vamos lá. Então na hora que ele chegar aqui nesse ponto P, quais são os vetores que a gente tem? Ó, da velocidade apontando para baixo, a aceleração tangencial acompanhando a velocidade, porque ela sempre acompanha. E por que ela está acompanhando? Por que ela não pode ser para trás? Porque trata-se de um movimento acelerado. Se fosse retardado, a aceleração tangencial seria para trás, diferente do sentido da velocidade. Tá. A aceleração centrípeta, para onde a gente aponta ela? Desenha o vetor dela sempre para o centro da circunferência. E a aceleração vetorial nada mais é do que a junção resultante entre a aceleração centrípeta e a tangencial. Então, essa questão número 1 é só para a gente poder representar as acelerações que você tem no movimento variado circular, tá? Lembrando que se fosse movimento circular, nós não teríamos a aceleração tangencial aqui, ó, tá? E nem a representação da aceleração vetorial, que na verdade ela já seria a aceleração centrípeta, ok? Bom, próximo agora. Ó, um ponto material percorre uma trajetória circular de raio 20 metros com movimento uniformemente variado. Aí você vai falar, mas de novo variado? Tá, mas gente, é porque os primeiros, ele pede para a gente calcular essas acelerações. Depois que a gente vai separar o movimento uniforme, a gente vai descartar a aceleração tangencial. Tá, então o raio do movimento é 20 metros, ele está fazendo um movimento variado, a aceleração escalar dele, ou seja, a aceleração tangencial dele, vale 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que no instante t igual a zero, a sua velocidade escalar é nula, então ele começou com a velocidade zero. Determine no instante de 2 segundos quais vão ser os módulos, então, lá, da velocidade vetorial. Gente, para você calcular a velocidade vetorial, você vai ter que usar aquelas formas da cinemática que a gente já estudou. V igual a VO mais A vezes T. Então, isso aqui é a velocidade final. Então, a velocidade final é igual. Velocidade inicial. Se ele falou que no instante zero a velocidade escalar é nula, então a velocidade inicial é zero. A aceleração tangencial 5 e o tempo que ele quer no tempo de 2. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, depois de 2 segundos que o objeto começou a movimentar no movimento circular, a velocidade dele já passou para 10 metros por segundo. Olha para você ver como é que está variando. Se a velocidade inicial ela é 0, depois de 2 segundos a velocidade virou 10, então quer dizer que enquanto ele está rodando, em cada ponto que ele está andando, a velocidade dele modificou, tá? Bom, aí agora vem a letra B. Qual a aceleração tangencial? Ué, a aceleração tangencial eu já te dei no enunciado do exercício, olha lá, 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Letra C, qual a aceleração centrípeta? Aí a gente tem uma equação, tem que lembrar. Aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, tá? Então a velocidade linear que a gente acabou de calcular lá, 10 ao quadrado, dividido pelo raio que é 20. Tem que estar em metros, viu, gente? Se tiver centímetro, tem que transformar. Então, dividiu, você achou a aceleração centrípeta. Bom, agora vem a letra D. Aceleração vetorial. Aceleração vetorial, você não tem que fazer o teorema de Pitágoras com as outras duas acelerações, gente. Foi aqui, ó. Então, aceleração vetorial ao quadrado igual a tangencial ao quadrado é centrípeta ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é as duas aqui, né, gente? Deu 5, ó. Então, vai dar uma raiz quadrada de 50. Aí você vai fatorar, vai ficar 5 raiz de 2, tá? 5 raiz de 2, gente, aí porque ele extraiu a raiz do 2, multiplicou por 5, vai dar aproximado de 7 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração vetorial, ou aceleração resultante, como você quiser chamar, tá? Então, esses primeiros exercícios só para a gente observar as acelerações, porque agora vai começar o movimento circular uniforme. Aí a gente já não vai ter mais a tangencial, só a aceleração centrípeta, ok? Ó, uma partícula descreve um movimento circular uniforme, ó, de raio 2 metros. A velocidade com que ele está rodando é de 3. Então, quer dizer que enquanto ele estiver rodando em qualquer ponto da circunferência, a velocidade continua 3, não pode mudar. Determina os módulos da aceleração centrípeta.
Então, você vai jogar na fórmula, v ao quadrado sobre r, 3 ao quadrado sobre 2. Então, a aceleração centrípeta vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado. Ok. Letra B. Qual que é a aceleração tangencial? Uai, gente, ela é zero. Por que ela é zero? Porque trata-se de um movimento circular uniforme. Então, nós não podemos ter aceleração tangencial. Letra C. Qual que é a aceleração vetorial? Ou a resultante? Uai, se você jogar aqui no teorema de Pitágoras, olha aqui, ó. Como a aceleração tangencial é igual a zero, basicamente, então, a aceleração vetorial vai ser a centrípeta. Você pode até continuar resolvendo a matemática, mas você vai cair aqui, ó. Ou seja, a aceleração vetorial resultante nada mais é do que a aceleração centrípeta, já que você vai descartar a tangencial, que é um movimento circular uniforme. Então tem que ficar esperto, gente. Movimento circular uniforme não existe aceleração tangencial. Já descarta ela, já é zero. Bom, agora o próximo. Um motor executa 600 rotações por minuto, ó, os RPM. Determine a sua frequência em hertz e o seu período em segundos. Tem que saber quanto tempo gasta para dar uma volta, que é o período, e quantas voltas dá em 1 segundo, que é a frequência. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos transformar essa frequência. A gente não pode trabalhar com ela em RPM, não. Então, eu vou transformar. Como que transforma a frequência de 600 RPM? Você pega os 600 e divide por 60, tá, gente? Dividindo por 60 aqui, ó, você vai encontrar 10 rotações por segundo, que é a mesma coisa de 10 Hz. O que quer dizer isso? Que em 1 segundo, esse motor dá 10 voltas, gente. Tá muito rápido, né? Bom, agora que eu tenho a frequência, eu acho o período, que é o tempo para dar uma volta. Aí você vai fazer aquela fórmula, ó, período é o inverso da frequência. Então, o período é igual a 1 sobre 10, então dá 0,1 segundo. Ou seja, gasta 0,1 segundo para dar uma volta, gente. Tá muito rápido mesmo, tá? Bom, agora olha o outro exemplo. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite suposto periódico? Então, vamos lá. Se ele dá 6 voltas durante 24 horas, gente, nós vamos ter que descobrir, então, se ele está te pedindo o período é o tempo gasto para dar uma volta. Então, se ele deu 6 voltas em 24 horas, você vai ter que dividir isso, gente. Olha aqui, ó. Olha lá. Aqui ele vai especificar, ó. O período de movimento corresponde ao intervalo de tempo que o satélite gasta para completar uma volta. Então, se o satélite completa 6 voltas em 24 horas, então quer dizer que uma volta ele completa em 4 horas. É só pegar o 24 e dividir por 6, ué. Aí você vai descobrir que para dar uma volta, ele vai gastar um tempo de 4 horas. Aí você pode fazer regra de 3, ó. 6 voltas em 24 horas, não é isso? Uma volta em X. Aí você multiplica em cruz, depois divide, você vai descobrir as 4 horas também, pessoal. Então não é muito difícil, é só observar, lembrar das teorias. Período é o tempo para dar uma volta. Frequência é o número de voltas dadas em 1 segundo. Se você sabe isso, você resolve qualquer exercício de movimento circular uniforme que envolve frequência e período, pessoal. Bora, vamos caminhar mais um pouquinho, ó. Um pêndulo vai de uma posição A a uma posição B, pontos extremos de uma oscilação em 2 segundos. Então, vamos lá, cuidado, gente. Ó, o pêndulo sai daqui e vai até a outro ponto. Só que o período é o tempo que ele gastou para sair daqui, ir lá até outro ponto e voltar para o mesmo ponto. Então, esses 2 segundos não é o período ainda. Porque, para ser o período, é os 2 segundos que gastou para ir, mais 2 segundos para voltar. Então, na verdade, o período desse pêndulo é de 4 segundos. Aí ele está te pedindo aqui para você calcular o período e a frequência. Tá? O período a gente já achou, 4 segundos. E a frequência? Frequência não é o inverso do período, a gente usar a equação. Então, 1 sobre 4, 0,25 Hz. Ou seja, ele não dá nem meia volta, né, em 1 segundo. Dá 0,25, né? Se fosse 0,5 seria metade do caminho. Só que ele não chega nem na metade do caminho em 1 segundo. Tá, pessoal? Porque deu 0,25. Bom, agora vamos ver o próximo. Um satélite artificial demora 2 horas para completar 1/4 de volta em torno da Terra. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite? Então vamos lá, gente, ó. Ele demora 2 horas para completar 1/4 de hora. Ou seja, ele demora
2 horas para fazer 1/4 de hora. Lembrando que o período é o tempo que ele gasta para fazer toda a volta, né? Todo o movimento. Então, se 1/4 do movimento é porque a gente ainda tem mais 4 pedaços para o satélite percorrer, não é isso? Se ele andou 1/4, ainda vai ter mais 3 pedaços, basicamente. Então, ou seja, se ele gastou 2 horas para fazer 1/4, aí depois ele vai ter que andar mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, para completar a volta toda. Então, ou seja, ele vai gastar um período de 8 horas para fazer toda a volta completa, gente. Tá? Isso aí é fácil, é só você raciocinar. Ok? Bom, continuando. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante. Então, se é velocidade constante, trata-se de movimento circular uniforme. O raio da circunferência é de 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Então, isso aqui é uma informação importante. Se ele completa uma volta a cada 10 segundos é o período, que o período não é o tempo gasto para dar uma volta. Então, a letra A, o período, a gente já tem aqui, ó. Período igual a 10 segundos. Tá, e qual que é a frequência? Você joga na forma, frequência inversa do período. 1/10, 0,1 Hz. Letra B agora. Qual a velocidade angular? A velocidade angular é aquela do W, gente. Então, W é igual a 2π/t. Aí 2π, como ele não falou nada do π aqui no enunciado do exercício, você pode até deixar ele aqui no final, na resposta. Não precisa substituir por 3,14, não. Você só substitui quando ele te manda, tá? Então, você vai repetir o 2π/10, que é o período, ó. 2/10, você simplificou, dá 1/5. Então, ou seja, a velocidade angular é π/5 radiano por segundo, tá? Letra C agora, qual a velocidade linear? Tá, a velocidade linear é aquela do V. Aí você pode usar V igual a 2π/t, 2πr/t, 2πrf, ou você pode usar aquela que a gente viu, V igual a W vezes R, dá na mesma também, ó. Você já tem o W, então V igual, quanto que é o W? π/5, o raio, 15, mas usou 15 centímetros. Bom, como aqui é uma questão aberta, não tem alternativa, pessoal, você pode usar o raio em centímetro mesmo, só que você vai achar a velocidade, ó, centímetros por segundo. Para você descobrir metros por segundo na resposta final, você teria que ter passado isso aqui para metros, dividido por 100. Tá? Mas como é uma questão aberta, né? Então não tem problema nenhum. Letra D agora. O módulo da aceleração centrípeta. Como é que a gente acha a aceleração centrípeta? Você já sabe a fórmula. V ao quadrado dividido por R. Tá, e a velocidade linear é 3π. Então 3π ao quadrado e o raio 15. Como aqui está em centímetros por segundo e o raio está em centímetros, não tem problema não. Pode deixar do jeito que tá. Aí você vai fazer, ó. 3π ao quadrado, né? Aí aqui daria... acho que... Pessoal, tem uma coisa errada aqui, porque aqui tinha que fazer aqui, ó, 9π, seria 9π ao quadrado sobre 5, porque 3π ao quadrado, né? Você tem que fazer desse jeito. Então dá 0,6π ao quadrado, tá? Aqui é porque ele já dividiu ali. Bom, continuando. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. O que quer dizer isso, gente? Que vai dar 45 voltas em 1 minuto. Tá, considerando nesse disco um ponto A que está situado a 10 centímetros do centro e um outro B que está a 15 centímetros do centro, determine para cada um deles qual é a frequência e o período em Hertz. Tá, então a frequência ficou fácil, já te deu ela, só que a gente deu em RPM. Só que a gente tem que dividir por 60 para transformar para Hertz. Então a frequência é 0,75 Hz. Tá, e o período? Período é o inverso da frequência, então 1/0,75. Então vai dar aproximado 1,33 segundos. Então, ou seja, para dar uma volta, gasta 1,33 segundos. Isso serve tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Por quê, gente? Porque frequência e período, elas não dependem do raio. Porque se você observar, o ponto A, ele faz uma circunferência menor. Mas o período e a frequência não faz diferença o tamanho do raio da circunferência. Então, tanto a frequência do ponto A e do ponto B, quanto o período do ponto A e do ponto B vão ser sempre iguais. Ok? Agora a letra B fala assim, ó, qual a velocidade angular, tá? A velocidade angular em radiano, tá? Então, você vai calcular a velocidade angular do ponto A e do ponto B. Tá, aí que você vai perceber que elas vão ser iguais. Por que elas vão ser iguais?
O A, ele faz uma circunferência menor e o B uma maior. Tá, só que, como a velocidade angular depende do ângulo descrito aqui no meio, como o ponto A, se ele saiu de uma volta completa, o ângulo aqui dentro é 360 graus, gente. E o B, se ele saiu dali e deu uma volta completa, o ângulo também ele é 360 graus, ou 2π. Então você deduz que a velocidade angular é igual. É lógico que é igual, porque a velocidade angular não depende do raio, gente. O que depende do raio é a velocidade linear. Então, o ponto A e o ponto B eles vão ter a mesma velocidade angular. Então, você pode calcular 2π sobre t ou 2πf, você que sabe. Tá? Então, W é igual a 2π vezes a frequência, que é 0,75, então vai dar 1,5π radiano por segundo. Essas são as velocidades angulares dos dois pontos, porque ela não depende do raio. Agora, a velocidade linear, aí sim, nós vamos ter duas velocidades lineares, porque a velocidade com que o A gira nessa circunferência menor, na extremidade da circunferência menor, é diferente da velocidade linear com que o B gira na extremidade da circunferência maior. Então, eu tenho que fazer duas contas, porque eu vou ter raios diferentes. Para você calcular a velocidade linear, você pode calcular 2πrf, 2π sobre t, ou W vezes R, você que sabe. Tem várias maneiras. Então, a velocidade do ponto A, eu vou fazer W vezes o raio de A. Velocidade linear do ponto A é igual. Como o W a gente já calculou 1,5π e o raio do A, que é esse ponto aqui, ó, falou para mim que vale 10 centímetros, passei para metro, 0,10, então eu vou descobrir uma velocidade linear de 0,15π metros por segundo. E isso o ponto A, gente. Mas o ponto B é diferente, porque o raio é diferente. Então você vai, mesma coisa. Vai só substituir o raio agora do B, que é 15 centímetros, passou para metro 0,15. Então você vai descobrir a velocidade linear do ponto B, tá? É aquilo que eu falei, né? A Terra, ela roda, ela tem um movimento de rotação. Mas quem está na linha do Equador e quem está nos polos, a velocidade linear dessas pessoas que estão nessas cidades, que ficam próximos, abaixo da linha do Equador ou nos polos, a gente vai ter velocidades lineares diferentes para essa pessoa, tá? Por causa do raio. Como a velocidade linear tem essa dependência do raio, né? O raio do Equador para o raio dos polos é diferente. Então, nós temos velocidades lineares diferentes, tá? Bom, olha essa coisa aqui importante sobre as velocidades lineares e angulares. É o mesmo exemplo, só que agora ele colocou as rodas, né, acopladas por um eixo. Então, quando você acopla elas pelo eixo, gente, aí o que acontece, ó? As velocidades, é lógico que são diferentes, a velocidade linear é diferente, por causa que os raios são diferentes, mas a velocidade angular é igual, tá? A velocidade com que elas estão girando tem que ser igual. Por que tem que ser igual? Gente, elas estão ligadas pelo eixo. Se o eixo está girando com uma velocidade, essas rodas também têm que girar com a mesma velocidade, tá? Porque elas estão acopladas no mesmo eixo. Mais para frente a gente vai estudar a bicicleta nos próximos slides. Aí a gente vai tratar dessas velocidades aí na bicicleta. Fica mais fácil a gente entender, tá? Então, se você tem circunferências de tamanhos diferentes acopladas por um eixo, o que você tem que lembrar? As velocidades angulares vão ser iguais e as lineares são diferentes, porque as lineares dependem do raio, tá? E o período e a frequência? Aí também é igual, ou seja, o mesmo tempo que essa aqui gasta para dar uma volta, a 2 gasta também e a 3 também gasta, tá? Então o período e a frequência vai ser tudo igual, porque elas têm que acompanhar o eixo, gente, tá? Com que velocidade, com que frequência, com que período o eixo está girando, ok? Então funciona do mesmo jeito o exercício anterior, observando essa acoplação pelo eixo. Bom, com isso a gente termina, tá? Espero ter ajudado vocês nessa parte da resolução dos exemplos, que é muito importante. O movimento circular é um pouquinho complexo, porque você tem duas velocidades, você tem que saber diferenciar as duas, tá? E é um assunto também que cai bastante no Enem, tá? Então tem que ficar esperto, tá? Até a próxima então, galera.